Paizinho, seja conosco, Pai, através da Tua Palavra também, que nós possamos aprender de Ti, que possamos ser ministrados por Ti, Senhor, através da Tua Palavra. Abre o céu sobre nós e derrama da Tua graça. Espírito Santo, eu te convido, seja o nosso ensinador, seja o nosso mestre. Ministra-nos nessa noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. O verso 7. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 7. Diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou em outras versões, para um fim proveitoso. Vou ler de novo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou para um fim proveitoso. Amém. Nós tivemos o nosso evento, a conferência de parceiros, e tivemos algumas manifestações do Espírito. Para algumas pessoas isso talvez seja algo muito ponto pacífico, já está de boa, e outros têm alguns quês, algumas considerações. Várias pessoas vieram conversar comigo, algumas delas disseram, cara, vamos tomar um café, e ainda vamos tomar café, vamos resolver, vamos sentar para conversar. Mas como várias pessoas vieram conversar e surgiram de várias pessoas algumas considerações, perguntas, pontos, alguns pontos de interrogação, eu decidi hoje conversar um pouquinho com vocês sobre essas coisas. Afinal, enquanto CTF, estamos aqui há 4 anos e eu nunca parei especificamente para lidar com tudo isso e para nós conversarmos sobre essas coisas, e acho que hoje, depois da conferência, depois de nós termos tido um evento como tivemos, eu acho que é importante nós nos debruçarmos e colocarmos alguns pontos, ou pelo menos alguns marcos, para nós termos aonde apoiar os nossos pés, para que nós saibamos qual é a posição ou o que nós acreditamos enquanto igreja, enquanto comunidade local. Esse é um tema bastante controverso, assim, porque a gente fica pensando, mas por que cair no espírito? Por que rir? Por que chorar? Por que tremer? Eu preciso cair, que é o que as pessoas perguntam, eu preciso cair, se eu não caio eu não sou espiritual, só quem cai é espiritual. É o cara que caiu, ele recebeu mais do que eu que não caí. Como é que funciona esse negócio todo? E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro eu preciso lhe dizer de antemão que esse verso que nós lemos aqui, quando fala das manifestações do Espírito Santo, o que Paulo está escrevendo são as manifestações dos dons do Espírito Santo. Tanto que ele lista, a partir do verso 8, quais são essas manifestações. E ele cita os dons. Então eu não quero pegar esse texto e tirar ele de um contexto. Ele não está falando aqui de cair no espírito, ele não está falando aqui de rir, ele não está falando aqui de tremer, ele não está falando aqui de nada dessas outras coisas. Ele está falando dos dons. A razão pela qual eu li esse texto é única, porque ele diz que a manifestação do Espírito, seja qual seja, ela tem um objetivo, ela tem um fim. E esse fim tem que ser útil, ele tem que ser proveitoso. Não basta a gente só cair pelo cair, ou rir pelo rir, ou chorar pelo chorar, ou tremer pelo tremer. Existe uma razão pela qual eu faço o que faço. Existe um fim proveitoso, existe um fim útil naquilo que acontece. Toda vez que o Espírito Santo se move, toda vez que o Espírito Santo age, que há uma manifestação do Espírito, seja ela através de um dom, seja ela através de uma cura, de uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, o falar em línguas, o que for, há uma consequência disso, é gerado uma consequência disso. Então, ponto primeiro que eu quero lidar com você hoje é que sim, existe um objetivo em qualquer uma dessas manifestações. De novo, esse é um ponto bastante controverso. Os mais tradicionais vão me acusar hoje, se assistirem esse vídeo, de pentecostais. E os pentecostais me acusarão de ser frio e tradicional. Mas o que eu quero hoje chegar com vocês é tentar achar um ponto de equilíbrio, de nós não irmos a um extremo nem a outro extremo, mas de nós chegarmos a um equilíbrio. Alguns são
muito para o lado de lá, outros são muito para o lado de cá. Eu curto mais esse equilíbrio, né, onde nós podemos transitar um pouquinho de cada ponto e extrairmos de fato o melhor de cada um desses lados. Qualquer extremo, na minha visão, é perigoso. Mas assim, ao longo da minha história eu tenho aprendido algumas coisas. Primeiro, existem coisas que, já falei aqui, existem coisas que são bíblicas, existem coisas que são antibíblicas e existem coisas que não são bíblicas. As coisas que são bíblicas nós precisamos obedecer, ponto. As coisas que são antibíblicas, nós precisamos evitar. E as coisas que não são bíblicas, nós precisamos julgar e saber se isso é bom ou se é ruim. Porque nem tudo o que nós fizemos está na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não manda você comer café da manhã, almoçar e jantar. Não diz lá, eis que te digo, meu servo, tome café, almoce e jante. Não diz, mas nós fizemos. Porque a nossa cultura ou a nossa forma de viver faz isso. Coisas que nós fizemos no Ocidente diferem de coisas que são feitas no Oriente. E nem por isso nós somos antibíblicos. E nem por isso também somos bíblicos. Mas tem coisas que não são bíblicas que nós fazemos. E nós precisamos entender nesse contexto de vida como tudo isso funciona. O ideal é que nós possamos viver o mais próximo de uma realidade bíblica, porque afinal a Bíblia é o nosso livro de fé, é a nossa base. Então qualquer coisa que vá contra a Bíblia nós descartamos, ponto, é ponto pacífico. Indo contra a palavra de Deus é básico, nós descartamos, nós evitamos, nós não vivemos, ou buscamos pelo menos não viver. Aquilo que é bíblico nós devemos de buscar viver. Aquilo que a Bíblia nos manda, ponto, precisamos viver. E aquilo que a Bíblia não fala, ou que pelo menos nós não encontramos uma instrução específica disso, nós precisamos saber julgar e entender isso. Em relação às manifestações, eu poderia pegar muitos versículos e tirá-los de um determinado contexto para justificar algumas coisas, como nós vemos por aí, né? Tem pessoas que fazem absurdos em nome da fé, e tem um versículo bíblico indicando o porquê ele faz aquilo que ele faz. E aí tu fica olhando e diz assim, cara, mas isso aqui é uma interpretação terrível, porque nós pegamos a Bíblia e nós fazemos dela o que nós quisermos, né? Nós podemos extrair dela o que nós quisermos, tanto para bem quanto para mal. Essa é a grande questão. Nós precisamos ter controle, ou pelo menos ter um equilíbrio de como nós fizemos isso. Então eu poderia aqui ficar citando o versículo e pegar esse ponto, pegar aquele ponto, pegar aquele outro ponto e dizer o fulano de tal caiu, o fulano de tal tremeu, o fulano de tal fez isso. E poderia começar a colocar para vocês algumas coisas. Mas eu vou optar hoje por não ir nessa pegada e tentar nós meditarmos um pouquinho de uma forma um pouco mais ampla, não tão minuciosa, mas numa visão um pouco mais ampla de tudo isso que acontece num grande mover como nós tivemos, por exemplo, na conferência, ou nos grandes avivamentos que nós ouvimos da história e que ocorrem manifestações. E como disse um grande avivalista orando, ele disse, Senhor, manda-nos o avivamento sem os defeitos que ele tem, mas se isso não for possível, manda com defeito e tudo, né? O importante é que venha avivamento, o importante é que nós tenhamos uma vida, que sejamos revigorados, que possamos experimentar. Mas a grande questão, quando nós vamos analisar qualquer coisa, que nós tenhamos dúvida se ela é bíblica, né? Ou se ela está em conformidade com a Bíblia, Jesus nos deu uma chave. Jesus nos ensinou algo que é simples, que é básico. Talvez a gente não tenha muito conhecimento, e de novo, talvez a gente pode distorcer esse verso, talvez a gente pode pegar aquele outro verso, mas Jesus nos deu uma chave que todos nós conseguimos discernir se aquilo que está acontecendo é bom ou ruim. E a chave é: a árvore boa produz bons frutos, e a árvore má, maus frutos. Então, qual é o fruto que está sendo gerado daquilo que está acontecendo? É bom ou é ruim? Aquilo que as pessoas estão vivendo, estão experimentando, o que sai da vida delas, é bom ou é ruim? Qual é o resultado daquela experiência? O resultado é um resultado ruim, as pessoas ninguém mais lê a Bíblia, ninguém mais busca Deus, eles só querem ficar na brincadeira, só querem ficar rolando no chão, e na verdade vive uma vida de pecado, e na igreja rola, e lá fora vive uma vida de pecado. Então o que está acontecendo está mal, nós precisamos rever o que está acontecendo.
Agora, se o camarada que está aqui, está chorando, e está rindo, e está rolando, e você vai conversar com ele, e vai ver o que está acontecendo na vida dele, e de repente esse cara teve uma transformação de vida, esse cara mudou a sua história. Cara, eu preciso ponderar e entender que tem alguma coisa ali que está acontecendo que é bom, porque o fruto daquilo é muito bom. O próprio John, quando começou a acontecer aquele monte de coisa na igreja, ele ficou assustado, porque ele é um cara que normalmente não cai, o John Arnott. Ele é um cara que normalmente fica mais de boa, assim, fica só rindo dos outros que caíram, né? Mas você vai assim, ele fica lá olhando o que está acontecendo, e ele conta que quando começou o avivamento em Toronto, lá atrás, em 94, ele ficou observando mesmo. Poucas vezes ele caiu, poucas vezes, acho que são 3 ou 4 vezes na vida assim, que ele de fato teve uma experiência de cair no Espírito. Então ele é um cara que ele mesmo não cai, e nem por isso ele deixa de ser espiritual, ou não, deixa de ter isso, não passa por isso, né? Mas ele diz assim, cara, quando começou a acontecer umas coisas meio malucas, que eu fiquei preocupado, porque eu não estava acostumado com aquilo. E deixa eu falar para vocês, a primeira vez que eu fui lá em 97, e eu vi algumas coisas acontecendo, eu pensei, cara, se isso estivesse acontecendo na minha igreja, nós já tínhamos botado a mão e dito, sai em nome de Jesus. Porque era muito estranho. No mínimo estranho. Porque as pessoas ficavam se tremendo, ficavam, sei lá, cara, com umas coisas assim muito loucas. Eu lembro um dia num culto, o cara pregando, daqui a pouco um saiu correndo assim, girando, correndo no meio do culto. Eu digo, louco. Perdeu a noção, né? Esse cara nunca leu a palavra do Senhor que diz que nós temos que ter ordem no culto, né? Claro que eu estava pensando, na mente batista pensando isso. Esse cara nunca leu, né? Que nós temos que ter ordem no culto. E de repente ele cruza pelo meio do corredor assim, ele vem correndo na frente da igreja e ele dá um pulo assim no ar e dá de boca no carpete. Pum! Pensei, se matou. Morreu. E aí ele levanta dali, vai para o canto e tal. À noite, Toronto faz isso e faz isso até hoje. E essa é uma das questões que o John entendeu. Ele diz, cara, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, quando acontecia uma coisa meio maluca, ele chamava os caras e disse, cara, me conta o que está acontecendo. Eu quero saber o fruto dessa experiência. Eu não quero só ver o cara chorando, berrando, gritando, correndo. Eu quero saber o que está acontecendo. E eles passam a entrevistar pessoas e dizem, cara, me conta o que está acontecendo. O que aconteceu na tua vida? O que foi isso? O que foi aquilo? Eu quero entender o que está acontecendo, porque afinal, nós precisamos ver os frutos. Tem que ter fruto, porque toda manifestação tem um fim proveitoso. Existe uma razão pela qual acontece. E esse cara, ele disse o seguinte, cara, eu senti do Senhor que Ele estava me libertando, e eu precisava correr, era uma expressão de fé, de corrida, e eu correndo no meio da igreja, quando eu olhei, eu tive uma visão do rio de Deus, e não teve dúvida, eu mergulhei. Tem louco para tudo, não tem não? Sempre tem um louco para tudo. Mas esses caras começaram a ter a sua vida transformada a partir de experiências que eram incomuns em um culto tradicional. A própria Heidi Baker, eu não sei quantos de vocês conhecem a Heidi, ou conhecem o ministério da Heidi Baker, mas hoje ela é uma missionária, eu particularmente entendo hoje como uma das grandes expoentes da fé no mundo hoje. Ela vem ao Brasil algumas vezes, tem um ministério no Brasil, mas ela viaja o mundo. Em especial, a base dela é Moçambique, e ela tem transformado aquela nação. Ela foi a Toronto esgotada, acabada. Ela estava cansada. Ela estava há quase 20 anos em missões, ela e o esposo. Tinham 3 igrejas em Moçambique. E ela foi para lá, ela é doutora em teologia, já tinha escrito vários livros, e ela chega em Toronto e ela ali entra, e Deus toca ela, o Randy Clark ora por ela, profetiza sobre a vida dela, de que ela impactaria Moçambique na volta, e ela fica doidona, e ela começa a ter que ser carregada, ela ficou bêbada no espírito, teve que ser carregada para fora da igreja, levada para o hotel, trazida de volta para o culto, levada para o hotel, trazida de volta para o culto. Mas numa das vezes que ela conseguiu ficar um pouco melhorzinha, em pé, Deus pediu para ela ficar de ponta cabeça. E aí você imagina entrar na igreja e ter alguém de ponta cabeça, assim, com as pernas na parede, para cima e a cabeça para baixo. É no mínimo estranho um negócio desse. É inapropriado, na verdade, para você fazer isso na igreja. No mínimo inapropriado. E ela ficou assim. E Deus falou com ela, estou virando teu ministério de ponta cabeça. Quando ela volta, acontece uma enchente em Moçambique. Ela pega a sua equipe, começa a ajudar. E ali Deus começa a desatar um avivamento. Hoje, isso foi em 96. Hoje, ela está com mais de 10 mil
igrejas espalhadas em Moçambique. Mais de 40 pessoas já ressuscitaram dos mortos a partir do ministério dela. E aí eu vou dizer o que, cara? Aquilo foi ruim. Deus faz coisas que às vezes a gente não entende. Deus faz algumas coisas que a gente fica pensando assim mesmo, cara. Será? E aí você diz assim para mim, não. Mas isso aí Deus não faz. Não, Deus não faz isso. Cuida com isso, cara, porque já Deus fez algumas coisas muito loucas, cara, ao longo da história. Quer ver? Abre sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 20. Isaías, capítulo 20. O verso 2. Isaías, capítulo 20, o verso 2, diz assim: falou o Senhor neste momento, neste mesmo tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós, e disse-lhe, escuta o que Deus disse para Isaías: vai, tira o pano de saco dos teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. O que você acharia se chegasse aqui e eu não estivesse aqui no culto, e você perguntasse, aonde está o Anderson? E aí alguém aqui dissesse assim, o Anderson não veio, porque Deus pediu para ele para andar pelado por 3 anos. Hein, não? Além de sentirem pena de mim, que é passar um frio do cão, mas no mínimo ia pensar, enlouqueceu, é ou não é? Então tá louco, endoidou. Esse aí, Pinel. Deus não faz um negócio desse. Fez com Isaías, cara, com um profeta messiânico. O cara que conseguiu descrever Jesus na cruz 700 anos antes de Jesus, com mais detalhes que os próprios evangelistas que viram Jesus pendurado. Um cara que tinha intimidade de relacionamento com Deus fantástico. Um cara que profetiza sobre Jesus, tanto que é chamado profeta messiânico. Esse cara, Deus pede um negócio desse. Não, mas eu podia pegar vários, cara. Vou pegar mais 1 ou 2. Pode ser, não? Abre em Ezequiel comigo. Ezequiel capítulo 4. Olha essa história, cara. Ezequiel capítulo 4. O verso 12. O que comeres será como bolos de cevada. Deus falando com Ezequiel. Cozê-lo-ás sobre o esterco humano, diante dos olhos deles. E disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde serão lançados. Então disse eu, Senhor, a minha alma nunca foi contaminada, jamais comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me, vê, eu te darei esterco de vacas em lugar de esterco humano. A história é mais ou menos assim. Deus chega para Ezequiel e diz, cara, é o seguinte, eu vou te pedir que tu faça um ato profético. Aquilo que tu fizer, e a Bíblia é cheia de atos proféticos, mas pediu para Ezequiel está fazendo um ato profético, tu vai cozinhar comida em cima de cocô de gente. Aí Ezequiel olha assim, cocô de gente? Não. De gente não. Pensa num troço nojento. Não, cara, não, de gente não, eu nunca comi nada contaminado, agora eu vou comer um troço em cima de cocô de gente, não. Aí Deus olhou para ele e disse assim, então é o seguinte, vou te aliviar, vou te deixar cocô de vaca. Está escrito ali, cara. Está escrito ali. Tá, de cocô de vaca, então. E isso é para ser sinal, cara. É um ato profético. De novo, imagina você entrar por ali e eu cozinhando uns bolinhos para vocês. Já pensou, não? Pinel, direto. Pode botar, leva. Endoidou. Já era. Acabou. Outra. Essa eu não vou ler, só para vocês não lembrar essa história. Aparece o anjo a Zacarias, o pai de João Batista. E aí diz, Zaca, é o seguinte, tu vai ter um filho, e vai ser João Batista, o nome dele e tal, João, né? O Batista veio depois. João, e
tal, mas como isso vai acontecer? Porque tu não acreditou, tu vai ficar mudo até o menino nascer. Sai o Zacarias da experiência de ter com o anjo, mudo. Saiu mudo. Imagina, o camarada desce, qualquer um de nós foi orar, desceu, mudo. É o demônio. Claro que é o demônio. Não pode, como Deus vai deixar alguém mudo, cara? Não faz esse negócio. Ele não vai deixar alguém mudo, deve ter sido o demônio, é o cão. Esse cara deve ter tido alguma experiência meio duvidosa. Ele entrou nesse buscar espiritual, ele deve ter pegado um caminho, né, meio, e deu no que deu. Porque Deus não ia deixar um cara mudo, deixou um cara mudo. Então essa coisa assim de que a gente diz assim, não, cara, isso Deus não faz. Deus, ele não contradiz a sua palavra. Ele não vai contradizer a sua palavra. Aquilo que ele fizer, ele sempre vai fazer algo conforme aquilo que ele já disse que faria pela sua palavra. Agora, cara, Deus é Deus, cara. Ele faz um bocado de coisa que a gente não tem noção. Então a gente primeiro colocar um rótulo dizendo isso aqui porque acontece assim é de Deus e aquilo ali não é de Deus, fica muito perigoso. Você está me entendendo? Eu podia aqui tentar achar um bocado de versículo para dizer pode ou não pode. Eu acho que não é esse o caminho que nós devemos de ir. Eu acho que nós precisamos entender um pouquinho mais macro essa visão. Tentar compreender um pouquinho mais acima de dizer, cara, Deus é Deus, Ele faz coisas às vezes muito loucas. Agora, e a outro extremo aquele. Atos proféticos, nós vemos isso ao longo da Bíblia. Muitos atos proféticos. Deus pedindo para enterrar a cueca, desenterra a cueca. Já viram essa não, da cueca? Lembra desse texto do profeta? Não? Bíblia, pessoal, temos que ler Bíblia. Ele enterra a cueca, tira a cueca, né? O próprio Oséias, né? Casa com a prostituta, sai, aí ela vai embora. Agora tu vai lá resgatar ela, e tu vai fazer isso porque é sinal, porque assim está Israel, está prostituta, não. Aí, tá, beleza, a história é linda, pensa o cara que é casado com a mulher. É ou não é? Ou o próprio Ezequiel diz assim, Deus chega para Ezequiel e diz, Ezequiel, eu vou levar tua esposa hoje como um sinal, e tu não vai derramar uma lágrima, ela vai morrer hoje, tu não vai derramar uma lágrima, isso vai ser um sinal para Israel, de tarde ela morre. Profeta, é louco, cara, mas tinha algumas dessas coisas. Deus faz sinais proféticos, Ele pede atos proféticos. Agora, de novo, tem um outro extremo. Israel deu 7 voltas, durante 7 dias, né? Deu 13 voltas na verdade, né? Porque foi uma volta cada dia e no último dia, né? Mais 7 voltas e tal, para as muralhas de Jericó caírem. Lembra dessa história? Beleza. Aí, não tem, isso é ato profético, porque você pode dar 1000 voltas ao redor e marchar e gritar que não vai derrubar uma muralha. Aquilo foi um ato profético, de tomada, de cercamento. O que derrubou foi, na verdade, a palavra do Senhor liberada sobre o muro. Sim, acho que a gente entende isso, né? Não tem como a gente dar volta a volta e a física, né, tentar explicar qualquer tremor de gente marchando para derrubar. Não acontece. Então foi um ato do Senhor. Aí agora, toda vez que a gente vai adquirir prédio, que a gente vai comprar alguma coisa, seja carro, o cara dá 7 voltas ao redor do carro, declarando em nome de Jesus, né, um ato profético, eu tomo... Cara, é complicado isso. Qualquer coisa que a gente diga, eu preciso conquistar, vamos lá dar 7 voltas ao redor. E fica em nome de Jesus e 7 voltas. Aí a gente ouviu que na cidade tal, os caras enterraram umas estacas, e depois escrito Jesus salva, Jesus cura, Jesus não sei o quê. E lá naquela cidade eles enterraram as estacas em todas as esquinas, em tudo quanto é coisa. E aí eles conquistaram a cidade, hoje a cidade é quase 100% cristã. O que acontece com a pastorada ao redor do país inteiro? Sai enfiando estaca em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque deu certo lá e vai ter que dar certo. Cara, o ato profético, ele só tem um significado para aquele a quem Deus disse para fazer. Porque ele é uma obediência à palavra do Senhor para ele. Porque o ato em si, nele, não tem causa e efeito nenhum, a não ser a obediência da palavra do Senhor para você. Então você responde. Agora, quantas vezes Deus pediu e usou da estratégia de dar 7 voltas ao redor de alguma coisa na Bíblia? Uma vez, ponto. E acabou. Porque aquilo foi uma instrução específica para aquela pessoa num determinado momento, naquele dia, e aquilo causou impacto.
Eu acredito no ato profético, eu sei que Deus faz coisas, e às vezes nós fizemos coisas que têm um significado em resposta daquilo que o Senhor nos pede. Quando nós respondemos, às vezes de forma tola, às vezes até infantil, quando o Senhor nos pede coisas, a gente diz, cara, mas isso aqui é muita tolice. E a gente faz em obediência à palavra, nós recebemos algo do Senhor, porque é obediência de fato à palavra. Mas a gente tem que cuidar para não entrar nesse negócio do ato profético em série, onde a coisa fica assim, todo mundo faz em tudo quanto é lugar, a gente sai fazendo porque funciona, não funciona assim. Mas ele existe, nós não podemos negar que ele existe, nós não podemos negar que isso está na Bíblia, que isso é bíblico, que funciona, que nós vemos o Senhor movendo em direção a algumas dessas coisas. De novo, eu não quero nem para um extremo nem para outro. Como eu falei no início, os pentecostais vão me achar muito frio e os mais tradicionais vão me achar muito pentecostal hoje. Mas eu quero tentar achar um equilíbrio para nós conseguirmos entender um pouquinho de como isso tudo funciona. Mas sabe qual é o grande quê das pessoas? Primeiro, eu preciso cair? Não, cara, tu não precisa cair. Não precisa cair. Eu preciso chacoalhar? Não preciso chacoalhar. Eu preciso tremer? Não. Não precisa nada disso. O que tu precisa é ter um encontro com o Senhor. É isso que precisa. Eu falei aqui há uns dias atrás, o nosso objetivo é que você tenha um encontro com o Senhor. Nós não incentivamos a manifestação, nós não incentivamos que você caia. Quando nós oramos por você, nós não esperamos que você caia, nós não empurramos você para cair. Pelo contrário, se nós vemos alguém empurrando, esse camarada já senta ali e não vai mais orar por ninguém, porque a ideia não é empurrar ninguém, nós não queremos que ninguém caia, porque se você cai, não é mais espiritual do cara que ficou em pé, nem o cara que ficou em pé é mais espiritual do que você caiu, porque você caiu é carnal. Não. O que nós queremos é que você se encontre com Deus, que você tenha um encontro com Deus. Se esse encontro com Deus produzir alguma ação no seu corpo, essa é outra história, nós não vamos barrar isso. Nós permitimos que isso aconteça, mas nós não incentivamos a manifestação. A manifestação é uma consequência de um encontro com Deus. Ela pode ou não ocorrer. Assim como eu citei o exemplo, o John falou aqui também na conferência, se a gente enfiar o dedão na tomada, o nosso corpo reage. É assim quando nós nos encontramos com Deus, pode ou não. Eu não preciso cair, não vou buscar cair, mas algumas pessoas acabam caindo, outras pessoas acabam tremendo, outras pessoas acabam chorando. Nós fazemos coisas, cara, que fogem ao nosso entendimento. Uma delas é o falar em línguas. O falar em línguas, para nós pentecostais, ou carismáticos, que somos, isso é algo muito comum, assim. Para nós a gente não questiona mais. E por que a gente não questiona isso? Porque nós experimentamos isso. Nós tivemos uma experiência. Agora, biblicamente, o falar em línguas do jeito que nós falamos, ou que nós comumente falamos, não é o que aconteceu em Atos capítulo 2. O que aconteceu em Atos capítulo 2 não é o povo falando em língua estranha, onde falavam as línguas dos anjos, como Paulo acaba descrevendo em 1 Coríntios 13. O que acontece em Atos capítulo 2, quando eles começam a falar em outras línguas, eles estavam falando em idiomas que existiam na época, desconhecidos deles próprios. O que aconteceu em Israel é que era a festa de Pentecostes. Muitas pessoas vieram para Jerusalém. Assim como acontece hoje, de ter judeu espalhado por todo lugar, lá naquela época também tinha. E eles vieram, estando na Grécia, falavam grego, estando na Europa, enfim, na Itália, iam falando os idiomas dos seus lugares. E quando eles vinham para a sua terra natal, que era Jerusalém, se falava hebraico. Então eles estavam ali todos falando em hebraico. E de repente Pedro, gente que era pescador, que era gente inculta, que nunca tinha saído daquela região, começa a falar em grego, começa a falar em italiano, começa a falar nos idiomas, seja da Síria, seja nos idiomas ao redor, e eles pararam de só um pouquinho. Esse cara está falando no idioma da minha terra e nunca esteve lá, ele não sabe nada, esse cara é um tosco, um pescador, como é que pode? Deus deu a habilidade desses caras falarem no idioma que existia na época. Pare e lê Atos capítulo 2, você vai ver que é isso. A gente construiu, mas é isso que fala. Nós vamos ver as línguas que nós entendemos como estranhas, do jeito que nós falamos, a partir de uma interpretação dos escritos de Paulo. E dizemos, é isso que a gente fala. E aí as igrejas que não acreditam no falar em línguas, ou na glossolalia, eles batem dizendo isso. Não, isso aí que o pessoal fala é coisa da cabeça dos caras. E por que para a gente não é coisa da nossa cabeça?
Porque a gente experimentou isso. E a gente viu que, pô, tem um negócio aí, cara. Qual que é o fruto disso? Existe um fruto disso. Quando nós oramos em línguas, gera algo dentro da gente. Nós temos uma consequência dessa experiência. E por que nós não rejeitamos o orar em línguas? Porque nós experimentamos isso. E nós vemos, cara, esse troço dá resultado. Então, para nós é ponto pacífico. Então, às vezes, as pessoas que tiveram alguma dificuldade com essa questão de cair, chorar, berrar, gritar, rolar e tal, às vezes digo, cara, eu não sei, não pode ser. Eu vou entrar nesse ponto mais. Mas a segunda coisa que eu queria dizer, que as pessoas têm dificuldade com isso, é que normalmente dizem, isso é emocionalismo. E é uma coisa que a gente tenta evitar na igreja, é o emocionalismo. E aí, quando a gente diz emocionalismo, a gente está falando da carnalidade. Né? A leitura que a gente faz. São coisas distintas, mas é normalmente o que as pessoas fazem. Isso aí é da emoção dele, é da carne dele, não é do espírito. Deixa eu falar um negócio para você. Muita coisa é verdade. É da emoção. Agora eu preciso lhe dizer, Deus, Ele ministra nas nossas emoções também. Nós não conseguimos separar as nossas emoções do nosso espírito. Aí você vai dizer, cara, mas nós somos espírito e Deus é espírito. E nós nos comunicamos com Deus em espírito, nos comunicamos com a nossa alma, com as pessoas. E com o nosso corpo nós habitamos e vivemos aí. Tudo isso é verdade. Agora, quando Deus fala com você, e é profundo, mas escorre aquela lagrimazinha aqui, cara. Você dá aquela chorada assim, digo, cara... Não estou dizendo de tristeza, de alegria, chora. Mas Deus falou contigo. O que o teu corpo, então, está vazando? Por que ele está vazando? Porque ele está reagindo a um toque de Deus. Essa carne aqui, ela reage. Se você olha um filme, ou como eu, que sou emotivo, eu choro olhando Chiquititas, mas... se você olha alguma coisa, cara, que é da sua alma... que é algo assim daqui, cara, da alma da gente, e a gente se emociona, vaza também, não vaza não? Dá aquela vazada. E se a gente dá um chute na quina do sofá de pé descalço, assim, só o dedinho, também vaza, não vaza? Vaza também. São três coisas, cara, que nós tocamos. Estou falando do espírito, estou falando da alma e estou falando do corpo. Os três escorre a lagrimazinha. E por quê? Porque nós não conseguimos separar a gente, cara. Não dá para dizer, eu chutei aqui, então eu choro. Porque chorar é do corpo, é a lágrima, chora. Eu estou triste. Tu está assim, paisagem, em algum lugar na tua alma chora. Não, cara, o nosso corpo expressa. Se Deus fala conosco, o nosso corpo expressa. Porque nós somos um, não tem como separar. Então quando Deus nos toca, não tem, Ele vai cruzar nossa alma, Ele vai cruzar nas nossas emoções, e você sabe disso. Se você está feliz, se você está bem, você está feliz, emocionalmente feliz, você chega no culto, o louvor é melhor, a adoração é melhor, é ou não é? Agora quando você está triste, seu time perdeu, né? Você está angustiado, você chega e parece que é mais difícil romper. Cara, mas tu não é espírito, velho, é ou não? Se tu é espírito, não tem, cara, a adoração é normal, ela vai acontecer, porque afinal a sua alma não tem nada a ver com o seu espírito. Você vai adorar normal, você vai ler normal, porque isso são atividades espirituais. Não funciona assim, porque nós somos um, são três em um, então nós estamos influenciados, então um influencia o outro. Deus deseja ministrar no teu espírito, porque Ele é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele vai ministrar no seu espírito, mas a sua alma está ali, cara. O seu corpo está ali. Então às vezes ele cai, às vezes ele chora, às vezes ele ri. Não precisa cair, nem chorar, nem rir, não precisa. Mas às vezes acontece. Em algumas pessoas acontece. Mas e com isso, existem pessoas que abusam e entram para a emoção e ficam no emocionalismo e fazendo... Tem mesmo, tem um monte. Tem gente que ri, e fica rindo, e não é de Deus. Tem gente que cai, e que foi porque se atirou. Tem, cara, tem mesmo. Mas tem um monte de outras que são tocadas, e que são transformadas. E aí o John entrou nesse... Isso ele, ouvindo dele, ele falando. Digo, cara, eu entrei numa situação. Eu disse, Deus, eu estou incomodado com isso. Porque tem um monte de gente aqui que fica fingindo, tem um monte de gente aqui que está só na festa, que não está de fato focada. Tem bastante gente assim.
Então, eu estou incomodado com isso. Vamos parar com tudo esse negócio aí então, por causa dessas? E Deus disse, cara, e as outras? E as outras que estão sendo transformadas? E as outras que estão sendo mudadas? E uma Heidi Baker da vida? E outras que estão tendo experiências incríveis com o Espírito Santo e que estão sendo mudadas? Cara, vão ter esses excessos, assim como, ou vão ter essas carnalidades em moveres assim como tem carnalidade em igreja onde tudo funciona bem regradinho, bem certinho. E está lá, o camarada está sentado lá, não tem mover nenhum, está tudo certinho, todo mundo sabe a hora de levantar, a hora de sentar, a hora de cantar, a hora de dizer amém, a hora de não... Todo mundo sabe já, porque está no cronograma, tu recebe no início do culto. Alguém já participou de um culto assim? Não? É muito legal, tu vê, agora vai vir isso. Né? Tu vê, muito massa. Agora aqui. E tu fica ali. Até a leitura da introdução, está ali. A introdução, tudo ali. Aí o cara está lá, cobiçando a irmãzinha do lado. Mas como ele está sentado ali e tudo formal, está de boa, a carnalidade dele não me incomoda. Me incomoda o outro que está gritando, está chorando, está berrando, mas aquele ali, deixa ele ali daquele jeito mesmo, enquanto ele está quietinho, arrumadinho, bonitinho, serve. É um problema. Assim como a carnalidade nos moveres é um problema, assim a carnalidade fora dos moveres também é. E nós precisamos saber lidar com isso. Nós precisamos saber entender que quando tiver o trigo, vai ter joio. Vai ter. E não dá para arrancar o joio porque vai tirar o trigo, Jesus disse. Nós vamos ter que aguentar o joio. Nós vamos ter que rebolar com o joio ali e vai ter. Vai ter. O que eu quero falar com vocês hoje é que não é emoção. Ou não deveria de ser emoção. Existem emoções, porque nós não conseguimos ficar sem elas. Mas o que Deus toca não pode, não deveria de ser algo baseado nas nossas emoções. Precisa ser algo no nosso espírito. Nós teremos as nossas emoções. Vocês ouviram pessoas, testemunhos de pessoas. Eu, em algumas, conhecendo um pouquinho da história de alguns, eu disse, cara, olha isso, velho, o que Deus está fazendo. Nós temos tido experiências de pessoas que têm tido encontros com Deus. Vou contar uma delas, sem dizer quem é. Até porque não é daqui, fica tranquilo. Mas um colega meu, ele havia sido traído pela esposa. E ele estava mal, ele não tinha me contado isso. E nós viajamos juntos, fomos a um evento. E nesse evento, nós dividimos o quarto no hotel. E esse evento, Deus pegou ele, cara. E lá em Toronto, ele caiu no chão. E ele caído no chão, ele viu uma mão vindo do céu. Veio até o peito dele e arrancou uma mancha preta que tinha no peito dele. Isso na visão dele. E arrancou essa mancha preta. Quando ele levantou dali, ele estava totalmente curado, restaurado daquela experiência ruim que ele havia tido. Tanto que ele senta e diz, André, preciso te contar um negócio. Ele me contou a experiência que ele teve com Deus e contou o que havia acontecido com ele. E isso fazia já um bom tempo que ele estava sofrendo com isso. Assim, tem várias experiências de várias pessoas que tiveram curas assim, sejam emocionais, sejam físicas, de experiências não ortodoxas, digamos assim. De novo, eu não estou defendendo a manifestação, eu estou defendendo o encontro com Deus. Você está me entendendo? Eu não estou aqui defendendo manifestação, eu estou falando da importância de nos encontrarmos com Deus. Se esse encontro, se esse dedo que você enfia na tomada, ele lhe causa algum impacto, top, cara, de boa. Se não, também está de boa. Nós não precisamos cair, chorar, berrar, gritar. Mas sim, essas coisas acontecem. Sim, Deus faz umas coisas meia louca, tipo com Isaías, tipo com Ezequiel, tipo com Zacarias e N outros, cara, que nós vamos vendo na Bíblia, que Deus fez coisas. O próprio Jesus, cara, de cuspir no chão,
acha outra forma mais higiênica de fazer o negócio. Você não é? E às vezes ele não só não cuspia no chão, fazia lodo e colocava, às vezes ele fazia assim. Tanta outra forma de fazer. Porque esse é o interessante de Deus. Ele pede para a gente sair fora da caixinha, sair fora daquela estrutura que nós dizemos, não, isso Deus faz, isso Deus não faz. Quem é você para dizer que isso Deus faz e que isso Deus não faz? As pessoas dizem o seguinte, cara, mas eu tenho dificuldade com o negócio de sentir Deus. A gente não vive por sentimento, a gente vive pela fé. O justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo sentimento. Se nós não sentíssemos nada, nós teríamos condições de seguir a nossa jornada até o fim da vida. Esses dias eu conversava com meu filho até, dizendo, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós teríamos condições de seguir a nossa vida. Agora, o grande diferencial, principalmente da igreja evangélica, é porque ela é uma igreja experimental. As pessoas experimentam Deus. Elas sentem Deus. Eu fiz a minha formação de teologia na PUC, que é uma universidade católica, e um dia conversando com os meus colegas padres, que eram colegas de faculdade da pós, eles me perguntaram, que é a preocupação deles, qual você, como pastor, acha que é a razão pela qual os católicos estão abandonando as igrejas católicas e indo para as igrejas evangélicas? E eu falei, top pergunta, excelente pergunta. E a minha resposta foi, porque nas igrejas evangélicas eles experimentam Deus. Não foi tão simples assim a minha pergunta, a minha resposta, mas, enfim, resumindo, foi isso. Porque há o experimentar Deus. E a resposta deles para mim foi, não, mas eles também experimentam na igreja católica, a partir dos sacramentos. E eu estou falando isso com respeito aos nossos irmãos católicos, eu não estou aqui fazendo uma crítica aos católicos, estou falando da teologia nossa evangélica e da teologia católica. É assim que eles creem, assim como nós cremos. Entende? Não é uma crítica. E aí ele falando da teologia dele, que eu não conhecia, ele diz, nós experimentamos Deus através dos sacramentos, seja através do batismo, seja através da confissão, e principalmente na Eucaristia, ou que é a Santa Ceia, onde se crê na transubstanciação, na presença de Cristo, na mudança de fato, na transformação da carne em Jesus e do sangue no Filho. Então, eles experimentam Deus a partir dali. Beleza, teologicamente fica bonito, mas as pessoas passam a viver como um ritual, e não existe essa experiência de Deus. Tanto que as igrejas carismáticas católicas estão explodindo. Por que elas estão explodindo? Porque lá o católico experimenta Deus. Existe a experiência com o divino. Agora me escuta, irmão. Jesus disse, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. É um discurso de Jesus com Nicodemos. Lembra dessa história? Nicodemos tenta racionalizar isso, tenta entender na mente dele. Ele tenta dizer assim, tá, como é que funciona? Por quê? Porque ele estava tentando racionalizar, ele estava tentando entender matematicamente como é que funciona esse negócio de nascer de novo. Ah, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus disse, não, cabeça, não. Vou te explicar. Tu tem que nascer da água e do Espírito. Pobre do Nicodemos, ficou olhando assim, tipo, O que Jesus estava querendo dizer é que não passa por uma racionalização, não passa por uma meditação. Você nasce de novo a partir de uma experiência com Deus. A gênese da sua fé foi porque você experimentou Deus. Você que nasceu de novo, acredito eu que vai compartilhar do mesmo sentimento que eu tenho. Algo aconteceu dentro de você, que você tenta explicar em palavras, mas não consegue dizer exatamente o que foi, mas você sabe que alguma coisa aconteceu. E aí o mundo está diferente, as cores estão diferentes, dentro de você existe um negócio diferente, você tem vontade de gritar para o mundo inteiro o que aconteceu com você. Cara, eu aceitei Jesus, Jesus entrou na minha vida, mudou minha história, e eu estou doidão, e você precisa conhecer Jesus, você precisa saber, experimentar o que eu experimentei. Mas como isso, cara? Como tu nasceu de novo? Eu digo, cara, eu nasci de novo. Mas como? Eu nasci de novo. Eu tive uma experiência com Deus, Deus mudou minha vida. Eu era um pecador, eu não sou mais.
Tá, mas como é que funciona esse processo? Cara, tu vai ter que experimentar. Tu vai ter que ter essa experiência. A fé cristã, ela é experimental. Nós experimentamos Deus. Nós vivemos assim. De novo, nós vivemos pela fé. A fé não é um sentimento. Fé não é uma sensação. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É uma total confiança em Deus. Independente se nós vemos Ele agir ou não. É o que Abraão fez, creu contra a esperança. Né? Então nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Mas ao mesmo tempo, a gênese da nossa fé, ela foi experimental. Nós a experimentamos. Ela veio sobre nós. Não foi algo que nós produzimos. Tanto que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da pregação da palavra. Se a fé vem, é porque ela não está em mim, ela está fora. Ela tem que vir de lá para cá. É uma experiência que eu tenho de lá para cá. Então isso que nós vivemos, o experimentar Deus, ele é muito comum em nossas reuniões carismáticas, ele é muito comum no nosso meio carismático e precisa ser assim, porque isso transforma a nossa vida. As pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram uma experiência com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. Amo a palavra do Senhor, amo a palavra do Senhor. Preguei domingo retrasado, eu acho, sobre a palavra, não lembro quando é que foi num desses aí. Amo a palavra e recomendei você a meditar. Mas olha essa experiência do ceguinho, do livro de João. Ele era cego desde nascença. Jesus passa por ele, gospe no chão, faz o lodo, pede para ele se lavar e ele vai se lavar. Quando ele volta, Jesus tinha ido embora, ele volta vendo. Todos olham para ele e dizem assim, cara, mas é o ceguinho. Outros dizem, não, não é o ceguinho, porque ele está vendo, né? Então não pode ser o ceguinho. Não, mas é o ceguinho. Não, não é o ceguinho. É o ceguinho. Não, não é o ceguinho. Aí, e era um sábado, e aí o pessoal dos religiosos chamaram os pais do menino e disseram assim, ô cara, como é que é esse negócio aí? Como é que teu filho está vendo num sábado? Os pais, para não se complicar, sabendo que se eles dissessem que era filho dele e que Jesus tinha curado, podia se complicar. Eles disseram assim, o menino é de maior, pergunta para ele. Pensa nos pais, gente boa, né? Tipo assim, largar nas contas do menino, tadinho. Aí o menino foi lá e chegou lá para eles, o cara não pode te curar, porque é sábado, não pode ser de Deus. Qual foi a resposta do menino? Olha, se é de Deus ou se não é, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Quando nós temos uma experiência com Deus, você deve ter tido algumas assim, você diz, já era, velho? É isso aí, mete a cara. Eu vou morrer por esse troço. Eu vou dar minha vida por esse negócio assim. Por quê? Porque não foi uma coisa que me falaram, foi algo que eu vivi, foi algo que eu experimentei. De novo, o justo vive pela fé, não por sentimentos, mas a gênese, o início da nossa fé foi uma experiência com Deus. Nasceu assim, de uma experiência com Deus. Amém? Eu tenho que encerrar. Eu quero encerrar de novo, enfatizando muito dois principais conceitos. Primeiro, o nosso objetivo é ter uma experiência com Deus, é tocar a Deus ou ser tocado por Ele. O resultado dessa experiência, cara, como disse o Dan, e é um dos caras mais malucos que eu já tive a oportunidade de traduzir e de conhecer, Deus faz do jeito que Ele quer. Nós nos rendemos a Ele e permitimos que Ele haja do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser, e essa é a ideia. Deus não se contradiz na sua palavra, Deus vai ficar firme na sua palavra, Ele não vai fazer nada que contradiz a sua palavra. E essa é a bênção que nós temos. Nós temos algo onde nos firmar, onde nós colocarmos os nossos pés. Mas de novo eu digo, cuida com aquela frase, isso Deus não faz. Porque na própria palavra nós já vimos Ele fazendo um bocado de coisa. Tudo que Ele for fazer, Ele não vai contradizer a sua palavra. Tudo que Ele fazer, Ele não vai querer te prejudicar. Mas às vezes você pode ficar envergonhado, às vezes você pode ficar constrangido, porque às vezes Ele nos quebra mesmo, cara. Às vezes Ele faz coisa com a gente que nos quebra, que nos mói, né?
Lembrei de um ministro de louvor, um amigo meu contando, de que ele tinha orado para Deus, Deus, eu quero morrer para Ti. Ministro de louvor, né? Teoricamente está no altar, aquela coisa toda, luzes, todo mundo, uau. E ele diz, Senhor, eu quero morrer, eu quero viver para Ti, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu quero realmente desaparecer, que Tu cresça, que eu diminua, né? O discurso bonito de João Batista. E ele foi subir no altar, e eles tinham colocado na dança, eles tinham colocado uns pano com uns fios, com uns negócios assim, e ele foi pular por cima e trancou o pé e capotou na frente de todo mundo, e quando ele capotou, ele tentou não capotar, e ele foi se segurar, e veio tudo que estava pendurado nos fios, nos panos, nas coisas, ou seja, acabou com a dança, acabou com o louvor, acabou com tudo, e ele disse, cara, passei uma vergonha enorme na frente de todo mundo, e depois que ele deitado no chão, totalmente constrangido, ele entendeu que foi resposta de oração. Às vezes Deus faz umas coisas assim, bem malucas com a gente. E tá aí, cara, a gente tá aí, dizendo, Jesus, eu quero, eu te quero. Mas encerro com isso, com a mesma frase que eu iniciei, com a métrica que Jesus nos deu. Você quer saber, cara, se isso é bom? Que fruto que está dando? O que está acontecendo? Eu vou encerrar com uma história só mais uma. Eu falei que ia encerrar faz uns 15 minutos atrás, mas eu vou encerrar. Pessoal do Centro Sião, estamos aí com o CD deles. Primeira vez que eles vieram, não existia Centro Sião, não existia nada. Eles vieram para nós, numa conferência Fazedores. Conversávamos ainda com o pessoal durante a conferência. E eles foram tocados por Deus de uma maneira tal, cara, que era um monte de gurizada. O Rodrigo estava começando a liderar jovens, adolescente, na verdade. E eles vieram Fazedores e Deus moveu sobremaneira sobre a vida deles, foi algo sensacional. E eles entraram no ônibus de volta para Pelotas e começaram a orar. E eles foram orar para agradecer a Deus. E Deus entrou naquele ônibus e moveu naquele ônibus, eles pararam de orar lá no Grill, lá em Cristal. Né? Lá, dá umas 3 horas de viagem mais ou menos. E chegaram na igreja deles e Deus revolucionou os jovens. E os mais antigos da igreja, vendo aqueles jovens vindo para frente, chorando, uns rolando e tal, chegaram assim, não, isso não pode ser de Deus. Não, nossa igreja era diferente, a nossa igreja era tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, não pode ser de Deus. E começaram a querer trancar, e isso ficou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e começou aquela briga, até que o líder, que era o pastor dos jovens, chamou todos os anciãos, eu conheço o pastor, ele que me contou essa história, ele chamou todos os anciãos da igreja e disseram assim, olha, eu pastoreio esses jovens há anos, e por anos eu tenho brigado com eles para não terem relação sexual antes do casamento. Por anos eu tenho brigado com eles para ler Bíblia, para eles orarem, para eles buscarem Deus, por anos. Depois que eles voltaram dessa experiência, esses caras não param mais de buscar Deus, esses caras não param mais de ler Bíblia, eu não tenho mais problema com relação sexual antes do casamento. Eu não sei o que vocês quiserem fazer, mas o que está acontecendo hoje eu não troco por nada. Qual era o entendimento? Existe uma métrica. Quais são os frutos? Se a árvore é ruim, vai produzir fruto ruim. Se a árvore é boa, vai produzir frutos bons. E daqueles encontros, cara, surgiu uma galera apaixonada até hoje. Uma galera apaixonada até hoje pelo Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.